Olá, seja bem-vindo ao canal Técnico Industrial, eu sou Robson Luca e hoje vamos falar aqui no canal uma coisa bem chata, que é de uma certa implicância de alguns engenheiros, de alguns arquitetos com os técnicos industriais. É uma coisa chata de se falar, mas existe e precisamos falar sobre isso. Então, vamos conversar um pouquinho? Vem comigo, vamos lá. Historicamente, nós sabemos que tem uma certa disputa, uma certa implicância de alguns engenheiros, de alguns arquitetos com os técnicos industriais, por questão de atribuições, por questão de... eu entendo que uma reserva de mercado, mas o que alguns engenheiros, alguns arquitetos alegam em relação aos técnicos industriais é uma questão de que, basicamente, os técnicos industriais estudaram 1 ano, 2 anos, enquanto o engenheiro arquiteto estuda 5 anos para fazer as atividades, enfim. Então eles são superiores, nossa, são aí intocáveis, e os técnicos aí são meros auxiliares. Balela, isso é balela. Então, termo antigo, né? Será que se falam balela ainda? Procura um dicionário que não souber que é balela. Historicamente, fala um pouquinho de história. Desde que foi regulamentada a nossa profissão, estávamos submetidos ao sistema CREA-CONFEA, ao sistema de regulamentação, e isso durou por 50 anos, e agora nós temos em nosso conselho, desde 2018, temos nosso conselho próprio. Uma coisa que é importante já pontuarmos nisso é que, por que tinha esse achismo de que os técnicos industriais eram meros auxiliares? Entenda, reserva de mercado. Reserva de mercado. Nós temos engenheiros e arquitetos que têm atribuições ilimitadas dentro da sua área, por óbvio, e depois surgiu os técnicos industriais que eles auxiliavam ali, eram profissionais, não tinha profissão, não tinha um curso específico de início, mas eram profissionais que atuavam ali na prática para fazer projetos, para auxiliar em campo na execução dos projetos, fazer os levantamentos, fazer os desenhos. Temos os engenheiros e dentro da engenharia, de diversas modalidades de engenharia, nós temos atividades a serem realizadas, como desenho, algo assim que você pode viver só de fazer um desenho. É um nicho dentro da engenharia, de qualquer das modalidades de engenharia, é você fazer desenho. Outro, você fazer cálculo estrutural. Outro, você fazer instalações, hidráulica, elétrica, hidrossanitária, né? Hidráulica, entenda, hidrossanitário. Aí temos ainda mecânica, também, sistema hidráulico geral, temos sistema de refrigeração, climatização, máquina. Então, temos muita coisa dentro que estamos ali fazer desenho só daquilo. Ou ainda, fazer cálculo só de uma determinada área. Você pega a engenharia civil, nós temos aí cálculo estrutural, estrutura metálica, estrutura de concreto armado, estrutura de madeira. Se você pegar um desses itens para você especializar, já tem muita coisa, ou só para você fazer cálculo estrutural, ou só para você fazer execução, só para você acompanhar a obra, só para você fazer o desenho disso, só para você aprovar na prefeitura. Às vezes você não faz desenho nada, só faz aprovação dos projetos junto à prefeitura, junto aos órgãos competentes. Então tem um campo imenso. E nesse meio tempo sempre existiu, claro que não tão vastamente como hoje, mas sempre existiu essa necessidade de aprovação dos órgãos, esses nichos aí dentro das áreas. Fato, foi criando profissionais especializados em determinadas áreas. Só que eram auxiliares, não tinham uma regulamentação para aquilo, qualquer um poderia ser. Daí o que fazia desenho? Uma empresa contratava a pessoa, treinava ele para fazer o desenho e pronto, ali ele já era um projetista, já era um desenhista de projetos de engenharia. Bom, e foi, pessoal, sem delongar mais do que o necessário, mas é para entender que
a profissão de técnico industrial ela foi surgindo de uma necessidade do mercado. Até que, certo ponto, criou uma lei regulamentando a profissão. Regulamentou, olha, para você ser considerado um técnico industrial, você precisa ter um curso específico, ministrado por uma empresa, seria aí uma escola técnica específica, enfim, que atendam uns requisitos para você ser considerado um técnico industrial. E foi isso que aconteceu, então. Nós temos uma legislação que regulamentou a profissão. Mas deve regulamentar as profissões, esse nicho, essa regulamentação excessiva que temos no Brasil. É discutível, mas isso vamos deixar para uma outra hora. Fato é, temos nossa profissão regulamentada, assim como os engenheiros e os arquitetos. Então nós temos nossa profissão regulamentada, assim como advogado, assim como médico. É uma profissão plena. O que aconteceu também nesse meio do caminho que os técnicos industriais tomaram um corpo tamanho que nós tomamos alguns nichos de mercado que os engenheiros não queriam, ou talvez por não ter prática, não sabiam e ainda não sabem fazer com plenitude. Não é todo mundo. E detalhe, não estou falando aqui todos, não estou falando de todos, estou falando de um ou outro que implicam com os técnicos. Não é a grande maioria. Tenho grandes amigos engenheiros, grandes amigos arquitetos, fazemos parcerias em trabalhos, e assim como muitos colegas é assim, mas temos aí alguns profissionais pontuais que sempre implicaram com os técnicos. Por que isso? Porque os técnicos tomaram o mercado, mas tomaram fatia do mercado, que eles eram especialistas, que somos especialistas. Uma coisa que aconteceu, quando veio o nosso conselho próprio, principalmente, eu percebi quem que ficou bravo, os engenheiros. Eu vou falar da área civil, que era na área que eu estava atuando naquele momento. Quem que eram os profissionais que ficaram bravos com a regulamentação dos técnicos industriais, os técnicos em edificações, principalmente? E principalmente com a regulamentação que os técnicos em edificações podem fazer regularização de área, de regularização de imóveis sem limitação de área. Quem ficou mais bravo? Minha percepção, tá? Minha percepção com alguns profissionais, não é com todos, que fique claro isso. Era os engenheiros caneteiros. O que é um engenheiro caneteiro? Que assinava projeto, e os projetistas, os técnicos, eles que faziam tudo, fazia desenho, fazia levantamento, fazia cálculo, ia na obra, muitos técnicos montavam um escritório e tinha lá o engenheiro que assinava. Robson, nossa, que coisa terrível que você está dizendo. Isso é fato. Muita gente não fala isso, estou falando aqui. É fato, acontece hoje ainda isso. Robson, então aponte onde é. Pessoal, não vou ficar apontando isso, aquilo. Tá? Não vou ficar apontando. Vocês que trabalham na área, vocês sabem os escritórios que acontece isso, ou que já aconteceu. Muitos que eram projetistas e montaram um escritório, daí depois fizeram até engenharia, alguns até hoje não fizeram. E o fato é, existe isso. Inclusive, houve já campanhas aí do sistema CREA-CONFEA para combater o empréstimo de nome. Então não adianta falar, Robson, você está falando uma coisa terrível. Não, já teve campanha do sistema CREA-CONFEA contra isso. Talvez até tenha alguma coisa ainda nesse sentido de combater, porque tem questão ética, é punível isso, não pode ter um empréstimo de nome. Agora, muitos sabiam, o CREA, às vezes, até sabia dos escritórios que faziam isso, mas é até difícil de pegar a pessoa cometendo isso, porque sempre falar, não, mas aqui é realmente o engenheiro que trabalha, é o engenheiro que faz tudo, só que na verdade era engenheiro malemar, sabia fazer um cálculo ali. É fato. Então não adianta espernear. Isso já aconteceu e entendo ainda, não conheço, tá? Eu pedi, mas entendo que isso possa acontecer, isso acontece ainda, porque já aconteceu muito. No entanto, o CREA já fez campanha, isso está previsto na ética, e se está previsto na legislação é porque tem história. Ou seja,
Os engenheiros caneteiros ficaram bravos, porque, opa, peraí, agora o técnico, porque uma grande fatia do mercado é regularização de imóveis, principalmente para os escritórios de projeto. Grande fatia é regularização de imóveis. Temos hoje aí, podemos falar, tem alguns estudos, mas não tem uma coisa bem exata sobre isso, mas pela experiência e pelos alguns estudos que a gente viu com esse levantamento, a gente pode falar que tem cerca de 80% dos imóveis no Brasil, ele tem algum problema de documentação. Não necessariamente planta do projeto aprovado, alvará, mas tem alguma pendência de documentação e a grande maioria dessas pendências é na questão do projeto aprovado junto a um órgão municipal, ou órgão público, no caso a prefeitura. E isso é uma fatia grande do mercado. E os técnicos de edificações agora podem fazer. É reconhecido isso, que já foi reconhecido, inclusive, pelo sistema CREA-COFEA, em 2008, salvo engano, que os técnicos de edificações poderiam fazer regularização sem limitação de área, pelo menos foi reconhecido aqui no estado de São Paulo. E depois, enfim, muitas brigas, né? Foi colocado panos quentes, digamos, nisso, e foi dito que não pode mais, enfim, tá uma briga aí até hoje. Mas o fato é que nós podemos, pelo nosso conselho, entendemos que o Asbio pode, enfim, não vou entrar nessa questão aqui, mas esses engenheiros que ficaram bravos com isso. Os engenheiros que trabalham certo, que trabalham, que pega projeto, que faz projeto, que não vi. Grandes amigos meus tá conversando, falei, o que vocês acham? O que vocês acham dos técnicos industriais agora com atribuições reconhecidas e tudo mais? Alguns engenheiros, os mais antigos principalmente, manifestaram preocupações com algumas questões que estavam avançando muito em algumas áreas e que talvez não teriam esse conhecimento, mas ainda manifestaram a preocupação com a questão educacional, mas não com a questão da legislação em si para os técnicos, e algumas coisas pontuais, que eu posso concordar ou discordar, mas não estavam preocupados consigo mesmo. Agora, a grande maioria, inclusive, dos engenheiros que eu conversei, colegas meus atuantes, que fazem mesmo projeto, que trabalham de fato, não teve nenhum problema com isso. Eles, Robson, para mim, tanto faz, tanto fez, o mercado está aí para todo mundo. O meu trabalho não é afetado. Por quê? Trabalho diferenciado. Assim como tem muitos engenheiros, muitos arquitetos. Então, trabalho é diferenciado. Eu, profissional, sou técnico industrial de várias modalidades, eu não tenho problema. Se vier um outro profissional, seja técnico, seja engenheiro, montar um escritório do meu lado, não me afeta em nada. Ou tem uma afetação mínima ali, mas de fato, porque o meu nicho de trabalho é diferente, o meu trabalho é diferenciado de qualquer outro, pode ser um outro técnico também, com as mesmas atribuições que eu, vim do meu lado. O meu jeito de trabalhar é diferente. O meu nicho, meus clientes são diferentes do dele, e tiver algum outro que seja convergente, afinal, estamos aí para trabalhar. Esse cliente vai atrás de preço, atrás de qualidade, é isso que a gente precisa ver o que nós queremos atender. Se é qualidade, se é preço, se é um trabalho diferenciado, um trabalho personalizado, mas de fato, quem trabalha de fato, quem vai à luta, não tem problema com concorrência. Na boa, não tem. É claro que a concorrência desleal atrapalha e muito o nosso trabalho, mas a concorrência leal não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada. O que atrapalha, por exemplo, se vir um profissional montar um escritório e começar, o projeto está pegando R$50 o metro, o profissional vem começar a pegar a R$10 o metro e começar a pegar um monte de desenhista, faz um monte de projeto, só o desenho ali, não faz cálculo, não faz nada, só aprova na prefeitura, atende o cliente que quer, que o cliente muitas vezes quer aprovação na prefeitura só, e não está muito preocupado com o cálculo, né? No entanto, a gente pode ver que o grande percentual das obras hoje, residenciais principalmente, é feita sem projeto, sem nada, então ele quer só alvará para ele não ser barrado pela prefeitura. É isso, e quem que vai fazer tudo é o pedreiro. Daí esses profissionais, se ele pegar e fazer isso, isso atrapalha muito, por quê? Daí ele vai pegar um valor, sei lá, R$10 o metro, enquanto a gente tem que pegar 50, porque senão a gente não consegue desenvolver o trabalho de fazer desenho, aprovação, cálculo, visita em obra. E daí fica desleal. E daí começa a cair o valor naturalmente do
do bom trabalho e a gente consegue ter dificuldades aí em atender de forma com qualidade, de se pegar um valor baixo, ou ainda ter dificuldade em pegar um valor justo para a gente conseguir trabalhar. Mas isso afeta principalmente aí os profissionais que estão de início de carreira. Também vou fazer uma pontuação em que hoje os clientes têm valorizado muito mais a qualidade do que preço. Já tá caminhando, ainda não está perfeito isso, mas está caminhando bem para isso. Ou seja, o que eu quero dizer com esse vídeo? Pessoal, não adianta ficar bravo, não adianta espernear. Temos trabalho para todo mundo, temos campo para todo mundo, por mais que tenha, por mais engenheiro, por mais médico, por mais advogado, tem espaço para todo mundo. Os arquitetos também, lembrando, não é a categoria de arquitetura, não é todos os arquitetos, tem que pontuar isso. Assim como não são todos os engenheiros, mas alguns arquitetos ainda ficam também com implicância com os técnicos industriais. No entanto, eu entendo que os arquitetos eram que menos teria que implicar com os técnicos industriais. Por quê? Os arquitetos também sofreram quando estavam no sistema CREA-CONFEA, com a reserva de mercado que fazia para a engenharia. No entanto, os arquitetos saíram do sistema CREA-CONFEA por causa disso, porque não tinha representatividade lá dentro. E ainda, os arquitetos, eles podem fazer tudo hoje. Dentro da área civil, pode fazer tudo. Pode fazer projetos de climatização, pode fazer, e daí entenda, instalação de ar-condicionado, renovação de ar, pode fazer projetos arquitetônicos, por óbvio, sem limitação de área, pode fazer cálculo estrutural sem limitação de área. Tem algumas limitações aí, são mais de grandes estruturas, que entenda barragem, pontes, não sei dizer realmente como está, porque muda sempre o entendimento, não sei exatamente como está esse entendimento de estrutura para o arquiteto, mas ao princípio de um prédio de 20 andares aí pode fazer estrutura tranquilamente. Parte de edificações, moradia, industrial, residencial, não tem restrição para isso. E será que vocês têm uma carga suficiente de estrutura? Será que tem carga suficiente para fazer um projeto de climatização, de renovação de ar? Será que tem essa carga suficiente para fazer essas atividades? Não vou aqui falar se tem ou não. O que estou questionando é o seguinte, que se vocês pegarem textualmente, tem em relação, vamos pegar para fazer projetos de climatização. Se você comparar com o engenheiro mecânico, o arquiteto tem muito pouca a disciplina. Isso pegar as grades mais comuns. Tem muita pouca grade para climatização e, entenda, instalação de ar-condicionado e renovação de ar. É muito pouco em relação ao engenheiro mecânico. Se pegar de estrutura, tem muito menos estrutura do que um engenheiro civil, por exemplo. Eu, pessoalmente, entendo que o arquiteto não poderia fazer essas atividades. Pessoalmente, entendo que pode sim fazer essas atividades plenamente. Porque eu entendo que a composição total das disciplinas não é só uma disciplina isolada, mas sim a profissão, as disciplinas, todas que você aprende no curso, elas se convergem para fazer as atividades. Talvez um arquiteto ele não tenha a grade específica ali para fazer não teria uma grade imensa ali de estrutura de concreto armado, como um engenheiro civil, mas toda a composição, toda a concepção arquitetônica, a concepção estrutural, lhe dá conhecimento suficiente para ele buscar o conhecimento, o que lhe faltar no curso, na faculdade, ele tem condição, o curso, aquela grade dá condição dele buscar na doutrina técnica, buscar o conhecimento fora mesmo da faculdade, buscar esse conhecimento para incorporar nos seus projetos. Por quê? Ele vai aprender basicamente o seguinte, olha, se eu fizer um projeto, esse projeto cair, vai ter consequências. Consequências éticas, morais, criminais, cíveis. Ele vai ter ele vai saber, olha, a importância de você fazer um bom dimensionamento de uma edificação. Então ele vai buscar isso. E o engenheiro civil ele não vai aprender tudo na faculdade, ele vai aprender o básico. Ele não vai aprender
todo, o que vai desenvolver toda a carreira dele, vai ver só aquilo da faculdade, vai ser o suficiente para ele aplicar em toda a carreira dele. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele vai ter que ter a experiência, projeto por projeto, caminhando. De cada projeto ele vai aprender um pouquinho mais, vai ter que estar sempre estudando, sempre aprendendo, sempre aprimorando. Se você pega um profissional que ele fez um projeto, ali 5 anos, esse profissional ele voltar nesse projeto que ele fez. Se esse profissional não pensar em mudar, falar assim, puxa vida, poderia ter mudado muita coisa nesse projeto. Se esse engenheiro não pensar, qualquer profissional, isso para qualquer coisa, qualquer trabalho, se ele não pensar em alguma coisa que ele poderia melhorar, ter melhorado naquele projeto, entendo que esse profissional precisa rever um pouco a sua profissão, rever um pouco os seus conceitos sobre a profissão. Por quê? Nós sempre vamos estar aprendendo e sempre vamos olhar para trás e ver, olha, poderemos melhorar num ponto ou no outro ponto. Isso é normal. Não que seja um mau projeto, vai cair o projeto. Não nesse sentido. O básico ele tem que entender. Mas talvez trazer um melhor conforto térmico, talvez trazer uma maior economia para esse projeto. Olha, calculei aqui 8 barras de meia. Olha, poderia ter calculado com 6 barras de meia. Né? O projeto, por isso ou por aquilo, poderia ter feito uma coisa um pouco melhor ali e reduzido um pouco da carga. Enfim, é isso que é um bom profissional. Ele vai sempre se aprimorando. Assim como os técnicos industriais, também nós aprendemos nos cursos o básico, assim como todas as profissões. Eu tenho uma graduação na área de Direito. No Direito a gente vai aprender tudo? Aprendeu 100% tudo? Não. É um clínico, entre aspas, um clínico geral do Direito. Você aprende tudo lá do Direito, tudo. Você vai especializar. Então temos advogados especialistas, criminal, civil, trabalhista. Dentro do civil dá para fazer um monte de nicho ainda. Por exemplo, um direito imobiliário, entre outras coisas. Então nós temos que pensar um pouquinho que o curso ele vai nos dar a base para nosso trabalho. Mas ele não vai... O curso, seja qualquer curso que vamos fazer, seja formal ou informal, seja nível técnico, graduação, pós-graduação, ele não vai ser um pleno, um completo. Não existe um curso completo. O que um bom curso precisa nos dar é condições de nos aprimorarmos. Eu entendo que o melhor de tudo, um curso bom, é um curso que nós vamos aprender a base de tudo, os princípios de tudo, os fundamentos de tudo dentro da nossa área. Tudo dentro da nossa área, do nosso nicho de trabalho. Vamos aprender os fundamentos. Por quê? Aprendendo os fundamentos, nós vamos ampliar para tudo. Nós vamos ampliar para o nosso dia a dia de trabalho. Com a nossa experiência, com os nossos livros que vamos ler, que vamos estudar, com outros cursos de aprimoramento, enfim, especializações que vamos fazer. Não adianta pensarmos assim, então esse profissional estudou 1 ano, ele é menor do que um profissional que estudou 2 anos. Não necessariamente. Às vezes, o cara que estudou 2 anos, ele foi lá, estudou para fazer a prova. O que estudou 1 ano, às vezes, inclusive é o seguinte, às vezes, a pessoa, ele estuda, faz um curso, estão fazendo o mesmo curso, só tira, daí tem aquela pessoa, você deve ter alguma experiência nisso, né, em algum momento na sua vida escolar. Tem aquele pessoal que vai lá e estuda, só tira nota A, só tira 10, gabarita tudo. E tem aquele lá que é o cara do fundão, que é o cara que tira lá C, tira o 5, ou o 5, 6, ele vai lá para passar. Daí você passa algum tempo, você vai ver a vida profissional desses dois. Você encontra um, encontra outro. É o cara que só tirou 10. Tá legal, tá, só que assim, tá mediano ali, tá trabalhando, olha, tem até um status legal. Mas daí você vai ver o cara que era o cara do fundão. Nem sempre, tá? Mas às vezes você vai ver o cara do fundão, o cara é o puto do empreendedor. O perfil do cara é empreendedor. O cara lá tá ganhando bastante dinheiro. Robson, mas dinheiro não significa que você está ganhando dinheiro, que você é um excelente profissional. Pessoal, na boa, dinheiro não é tudo, mas é fundamental para vivermos.
Então, para com esses mimimi de, não precisa de dinheiro, para com isso. Dinheiro e felicidade, parem, não sejam bitolados, não tem relação dinheiro, felicidade, não sei porque que criou isso. Você prefere ser rico ou ter dinheiro? Não faz sentido nenhum isso, né? Porque fica doente sem dinheiro pra você ver. O fato é, às vezes você vê aquele cara lá, que era o cara do fundão, o cara que não tá nem, e o cara tá muito bem, tá ganhando dinheiro, tá lá bem, tá feliz, basicamente tá feliz. Às vezes o cara que o cara 10, o cara ganha dinheiro também, o cara que era 10 lá, o cara tá um cara infeliz, sabe muito o que é da vida. Agora o cara lá que era o cara do fundão que tirava você. Então, entenda, parem com esse negócio, sabe? Parem com esse negócio de, porque o cara fez uma graduação, o cara é melhor do que o cara que fez um técnico, ou o cara tem uma profissão, é melhor do que o cara que não tem uma profissão definida ali ainda. Às vezes o cara que não tem uma profissão definida ainda, o cara dá uma levantada ali e vira um puta de um empreendedor. Às vezes nem sempre, às vezes o cara é vagabundo mesmo, tá? Não confunda o cara empreendedor que ainda não deu certo os negócios dele, ele falhou 50 vezes já, mas uma hora ele vai acertar, mas assim, o cara é um bom empreendedor. Não é porque ele falhou, porque ele é um bom empreendedor. Não confunda o empreendedor que vai à luta, que acorda cedo, dorme tarde, com o cara que é vagabundo. Não confunda isso. Mas o fato não é porque você tem uma graduação que você é melhor do que um cara que não tem graduação, uma pessoa que não tem graduação. Parem com isso. O diploma pode rasgar. O que não pode rasgar é o conhecimento que você tem, é a dedicação que você tem, a paz de espírito que você tem. Isso não tem como rasgar. É isso que importa. É a paz de espírito, você ter qualidade de vida, né? Comer bem, morar bem. É isso que importa. Estar bem ali, sua família, ter condições de... se precisar, questão de saúde, pagar o médico, né, fazer aí os exames de rotina. Só para fechar essa questão aí essa implicância, entenda, o técnico industrial de modo geral, ele é um profissional pleno. Ele não precisa necessariamente fazer uma graduação. E eu não sou contra ninguém fazer graduação, eu até estou fazendo outra graduação, já fiz minha graduação, só que eu não posso estudar, eu gosto de estudar, sempre estou fazendo uma coisa ou outra. Falar, vou parar de estudar. É uma coisa minha, uma coisa pessoal minha. Eu gosto de sempre estar estudando. Não é que eu sou melhorzão que todo mundo, não. Pelo contrário, eu gosto, porque eu não sei, eu quero aprender, exatamente. Só que dentro dos técnicos, eu já sou pleno ali. Dentro do que eu preciso como técnico, já sou pleno. Daí pleno, eu sei tudo? Não. O que eu não sei, eu consigo desenvolver, eu consigo aprender dentro daquela área. Se eu precisar fazer um projeto diferente dentro da minha área que eu nunca fiz, eu tenho condições de estudar, de aprimorar, tenho, né, sempre colegas aí para ajudar a gente nos primeiros projetos. É isso que precisa no profissional. Você precisa ter condições, você precisa ter um fundamentos sólidos, alicerces fortes, sólidos. Um técnico não precisa de fazer uma graduação para exercer as suas atividades. Vou dar um exemplo aí do técnico de edificações novamente. Técnico de edificações, limitação de projetos de construção até 80 metros. Regularização não tem limitação de área. Pode fazer desdobro de lote. Esse negócio de desdobro de lote está implicância aí, mas acredito que vai resolver. De qualquer forma, regularização não tem limitação de área, por exemplo. Se você só trabalha com regularização, não tem necessidade de você fazer uma engenharia, fazer uma arquitetura. Se você trabalha com projeto de construção e você pegou um nicho de projeto de 50 a 60 metros, não tem necessidade de você fazer engenharia ou arquitetura. Mas eu quero fazer para aprender, tá bom, beleza. Agora, eu quero fazer projetos maiores, Robson. Eu quero fazer projetos de 1000 metros, quero fazer galpões. Cara, faça engenharia, faça arquitetura, não tem problema nenhum. Eu quero trabalhar com outra coisa que só a engenharia eu vou poder trabalhar como engenheiro. Faça engenharia, não tem problema nenhum. Agora, se você, dentro do técnico, das atribuições técnicas, você já pode fazer suas atividades, já é pleno. O que você pode fazer como técnico industrial dentro das suas atividades e de um engenheiro e um arquiteto, não tem mais ou menos. Você pode discutir tecnicamente com o engenheiro ou com o arquiteto, desde que esteja dentro das suas atribuições, não tem problema nenhum. Uma reforma em que nós vamos tratar, por exemplo, uma reforma, técnica de edificações, uma reforma que não vai ter questões estruturais ali, só a questão de vedação. Você pode discutir, o seu laudo vale mesmo quanto no engenheiro no arquiteto. Socialmente, claro, o pessoal conhece mais o engenheiro, conhece o arquiteto muito mais.
do que um técnico. Isso é fato. Isso é fato. Só que a gente começar a falar para a sociedade, falar, olha, o técnico pode fazer isso, aquilo e tal. E eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo social entre o engenheiro e o arquiteto. O engenheiro é o cara da estrutura. Quando alguém fala, eu quero uma coisa bem estruturada, o pessoal pensa no engenheiro. Quando o cara quer um negócio bonito, o cara um negócio design, legal, contemporâneo, ele vai pensar no arquiteto. É isso. Agora, o arquiteto não pode fazer um projeto estrutural? Não pode fazer um projeto bem feito? Um engenheiro não pode fazer um projeto bonito? Um projeto arquitetônico bonito? Claro que sim. Então parem com essa besteira. E outra, o pessoal que vem aqui no canal, às vezes vem no canal aqui atacar os técnicos, vão trabalhar, sabe? Vão trabalhar, para com isso. E daí se acha superior que os técnicos e daí vem aqui brigar com os técnicos, né? E eu sempre estou aberto à discussão. Olha, por que vocês acham ou pensam que o técnico não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Vamos discutir. Ué, talvez se vocês estiverem certos, é interessante essa discussão. Só que até então, quando falta o argumento, a pessoa começa a fazer o quê? Começa a brigar, começa a xingar, começa a querer ofender. Porque a ofensa é uma coisa assim, né? Pega aquele que absorve a ofensa. Eu não absorvo a ofensa. Infelizmente, fico com pena mesmo dessas pessoas que muitas vezes são pessoas infelizes, são pessoas que não alcançaram o que pretenderam com suas carreiras, são as pessoas fracassadas, muitas vezes, que vêm atacar as pessoas aí que estão trabalhando, que estão tendo algum sucesso, por mínimo que seja, por máximo que seja, ou que estão minimamente aí felizes. Bom, é um vídeo que ficou longo, espero que você tenha ficado comigo até aqui, assistido todo o vídeo, mas é importante esse papo, esse diálogo. Daí, Robson, mas você está falando no vídeo como diálogo. Escrevam aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha disso. Quero saber as suas experiências como técnico, como tem sido. Se você é engenheiro, você é arquiteto, o que você acha disso também? Compartilhe aqui com a gente. Claro, com respeito, todo mundo, não quero ninguém também ficar xingando engenheiro e arquiteto, pessoal. Lembrem, é um ou o outro, não é a categoria. Ah, mas o CREA fica implicando com os técnicos. Pessoal, CREA é um órgão onde tem pessoas que tem um ou dois lá que implicam, mas a grande maioria, ou boa parte, não, boa parte está trabalhando, não tem, sabe, boa parte, a grande maioria dos profissionais, eles não têm tempo para nem ir atrás de conselho. Os caras que trabalham bastante mesmo, que estão em grandes indústrias e tal, não vai ter tempo nem para pensar em conselho, isso é fato. Eu sei que não, às vezes para gravar um vídeo aqui é difícil. Então é isso. Peço para você, deixe seu joinha, que ajuda o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Considere ainda ser membros do canal. Vamos voltar a ter vídeos exclusivos aqui para os membros. E você vai estar, como membro também, você vai estar apoiando o canal, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, valeu, tchau, fui!